Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar dos fatores relacionados ao aumento da produtividade das forragens e também relacionados à degradação. Aqui seriam duas aulas, mas como esses fatores são muito relacionados, nós vamos fazer numa aula só, porque os fatores são os mesmos, depende só do ponto de vista. E a gente divide em duas para não ficar muito longo, e a gente faz em 2 semanas, conforme a gente vem fazendo sempre vídeos mais leves e mais fáceis de vocês assimilarem. Então, a primeira coisa, os fatores que contribuem para a baixa rentabilidade da produção de ruminantes, sejam eles bovinos, caprinos e ovinos e também bubalinos, que apesar de não ter uma importância tão grande aqui no nosso estado, também existem produtores que investem nessa cultura e também pode ter importância em outros estados brasileiros. Então, quais são esses fatores que contribuem para a baixa rentabilidade? Rebanhos não especializados, então você não tem um direcionamento daquela raça para determinada produção, seja carne, leite, trabalho, então você trabalha com animais que produzem pouco e não tem a definição do produto. Isso também atrapalha agregar o valor desse produto lá na frente. A alimentação deficiente dos rebanhos. Então, muitas vezes a gente tem excesso de oferta numa época do ano, em outra época do ano você tem falta de oferta de alimentação. Mão de obra de baixa qualidade, de pouca especialização. Falta também, para melhorar esse aspecto aqui, assistência técnica para melhorar essa mão de obra. Isso aos poucos vem melhorando. Baixo nível de planejamento e gerenciamento. Os nossos produtores não gostam de colocar os números no papel, ter anotações, gerenciar os custos, e isso pode impactar negativamente, porque você não sabe o que está acontecendo. Às vezes os produtores, é só comprar ração, dar mais leite, só que isso às vezes pode estar, esse investimento que você está fazendo em grãos, pode estar comendo a rentabilidade da sua produção, seja leiteira, seja de carne. E a alternativa para corrigir isso seriam as manipulações dos fatores de produção, sejam eles equipamentos e animais, manejo do solo e manejo das forragens. E eu destaco aqui o manejo das forragens porque ela está envolvida com o manejo do solo, com a resposta dos animais e vai corrigir também aqui a alimentação deficiente, que é um dos fatores impactantes. Além de que, se eu tenho uma boa oferta de forragem, mesmo que o meu animal não seja tão especializado, e como a forragem ela apresenta baixo custo de produção, ela também pode corrigir um pouco aqui, claro que não tem como a gente corrigir a genética, diminui um pouco a diferença aqui da falta de um rebanho especializado. Mas claro, se eu tiver um animal especializado e eu der uma nutrição melhor para ele, ele também vai responder melhor do que o rebanho não especializado, do que a raça não especializada. E um outro fator também que contribui é a baixa lotação das pastagens. Isso vai contribuir e impactar diretamente numa baixa produtividade, principalmente se a gente fizer o cálculo da produtividade por área, da produtividade por hectare. Porque se eu tenho, hoje não tem como a gente fugir disso, há um impacto grande no preço da terra e a gente tem que levar em conta a produtividade por área. Além de que, se nós imaginarmos que a produção da forragem na propriedade é o alimento de menor custo, quanto mais eu produzir na mesma área, eu tenho essa redução do custo também por área. E se eu tenho uma redução do custo por área, eu tenho um aumento na lucratividade. Então, a lotação maior, ela pode, não é sempre, por isso que tem que botar. A gente vai ver esses fatores hoje e vocês vão entender como funciona. Então, ela pode representar maior lucratividade. E aí você tem que colocar na ponta do lápis para ver se compensa. Seja maior produtividade de carne, seja maior produtividade de leite. Então, só um exemplozinho aqui para a gente entender facilmente o que eu estou falando, dessa produtividade por hectare, por área. Eu botei aqui 1 hectare com 3 vacas, com a produção média, e o mesmo hectare com 2 vacas de alta produção. Então, nessa aqui, essas vacas produzem em média 15 litros por dia e essa aqui produz em média 20 litros por dia. Então, essa vaca aqui, tanto ela é mais cara quanto ela é mais exigente.
Essa aqui ela é um pouco mais barata e um pouco menos exigente. Em consequência, então, ela vai produzir menos. Ok, mas eu tenho mais animais aqui por área. Então, esse aqui está me dando 45 litros de leite por dia em 1 hectare. E essa aqui está me dando 40 litros de leite por dia. Então, se a gente imaginar que o leite está custando R$1, e a gente vai ter, então, aqui no ano, R$16.425 com a produção aqui de R$45 por dia. E essa aqui a gente vai ter R$14.600 por ano, tendo uma produção por dia de R$40 hectare. Então, só essa diferença aqui, gente, nós só estamos levando em conta dois fatores. Existem fatores outros relacionados, né? Que a gente está ignorando aqui no cálculo apenas para exemplificar para vocês. Mas só essa intensificação do uso da mesma área, a gente consegue aqui uma diferença de quase R$2.000. Então, numa área pequena, no uso relativamente mais intensivo dessa área, mesmo sem eu investir na genética, mesmo sem eu investir em outros fatores, a intensificação da área melhora a rentabilidade do meu sistema. Entenderam isso? Então, outros fatores que a gente tem que considerar, por exemplo, no Brasil, 95% da carne bovina ela é produzida em regime de pastagem. Isso equivale a uma área total de 160 milhões de hectares. Então, o nosso produto ele ganha uma competitividade internacional por estar associado a uma carne produzida verde, que eles chamam. É uma carne verde, porque ela é produzida através de forragem. Isso também gera um menor custo de produção, a forragem é o alimento mais barato. Você tira a competição com a alimentação humana do uso de grãos, milho e soja, que são os principais componentes da ração animal, também são consumidos por nós seres humanos, então você tira essa competição e diminui o custo para a alimentação humana. Além de você ter um diferencial qualitativo à carne brasileira, por não apresentar risco associado ao mal da vaca louca. O mal da vaca louca ela tem um perigo quando você utiliza farinhas de carne e sangue, são subprodutos do beneficiamento da carne. Não se usa mais isso se utilizou quando não sabia dessa possibilidade. Mas só de você associar a forragem dá essa sensação, essa tranquilidade maior para o consumidor, principalmente o consumidor do mercado internacional. Então, isso aqui só para ressaltar também a importância de valorização da pastagem para vocês aumentarem a lucratividade e visarem aumentar também a produção dessa forragem na propriedade de vocês. Só para ter essa visão e também para vocês repassarem isso quando vocês forem técnicos de campo. Toda essa visão aqui associada para vocês agregarem valor às propriedades que vocês forem ser técnicos futuramente. A gente vem passando por grandes avanços no melhoramento das pastagens existentes. Já evoluiu muito em relação às primeiras pastagens que chegaram aí, pastagens que vieram sem ter qualquer tipo de manipulação genética, melhoramento, trabalho de seleção, cruzamento. Então essas pastagens vêm avançando. O uso desses capins selecionados, melhorados, desenvolvidos por meio de pesquisa científica, alavancou a capacidade de suporte e o desempenho animal. O que é a capacidade de suporte? A quantidade de animais que eu posso botar naquela área. E também melhorou o desempenho desses animais que eu coloquei nessa área. Então essas cultivares elas foram desenvolvidas principalmente pela Embrapa. E hoje essas cultivares ou variedades que a Embrapa selecionou correspondem a mais de 70% do mercado de sementes forrageiras. Existem outras empresas de pesquisa, existem empresas com fins lucrativos que também fazem essa seleção e melhoramento, mas a empresa brasileira de pesquisa agropecuária lidera essas pesquisas com gramíneas e com leguminosas também. Aqui é um quadro já antigo, não tem nada de novo, tem mais de 20 anos, mas que comprova isso que eu estou falando para vocês do uso da pastagem em relação ao aumento da lucratividade. Então aqui são diferentes sistemas, vacas em regime de lactação com 12 meses de intervalo entre partos, 83% de vacas em lactação, nesse primeiro caso, e 10 meses de período de lactação, e 75% das vacas em lactação em período de 9 meses de lactação. Então, independente dessas porcentagens aqui, independente do número de vacas que estão em lactação,
Se a gente for comparar o primeiro sistema aqui, na produção de leite total, que é o pasto com silagem, depois o segundo, que na falta de pasto oferece apenas silagem, e o terceiro, que é a produção de verão, que é somente a pasto, vocês vão observar que sempre a produção somente a pasto ela vai ser superior às outras alternativas em produção. Isso só é por conta do pasto? Não. Existem outros fatores, principalmente quando está no período chuvoso, que eles chamam de inverno, esse que é um trabalho realizado no interior de São Paulo, tem problema de casco, tem problema sanitário, tem outros problemas relacionados. O animal tem menor sensação de bem-estar e acaba afetando também a produção, a época do ano. Mas tem um impacto grande também da oferta de qual volumoso está sendo ofertado. Não que a silagem seja um volumoso ruim, mas a gente consegue observar bem essa diferença no impacto aqui. E quais são esses problemas, então, que vão impactar a produtividade das minhas forragens? Por que meu capim vai produzir ruim? Por que a minha leguminosa vai produzir mal? Primeiro fator, ausência ou uso inadequado de correção de solo. Então, vocês já viram aí nas disciplinas de solo que é essencial a gente corrigir o pH do solo para liberar os nutrientes para as plantas. E se você não faz isso, você não tem como manipular esse fator. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a análise de solo. A gente já viu, inclusive, nessa disciplina, que a primeira coisa que a gente vai fazer na implantação da pastagem é a análise de solo. E muitos produtores não sabem qual é nem o pH do seu solo. Imagine os outros nutrientes. Se você não conhece, não tem como corrigir. O outro grande fator é a ausência da adubação, seja na implantação ou de manutenção, ou o uso da adubação incorreta. Se você não sabe quais são aqueles nutrientes que tem no solo, provavelmente você vai fazer uma adubação incorreta. Seja por excesso, colocando mais nutriente do que aquela planta precisa. O excesso é raro, mas ele também pode afetar negativamente a produção. Mas o mais comum vai ser o quê? Vai ser colocar nutrientes aquém do que aquela planta precisa para o seu crescimento. E aí ela não vai ter condição de crescer adequadamente. Também tem-se que observar o manejo da espécie forrageira. Então, cada espécie ela tem um tempo de crescimento, ela tem um período de descanso, ela tem a necessidade, respeito à altura de entrada, respeito da altura de saída. Então, você tem que conhecer qual é a característica daquela forrageira que você está usando para você respeitar isso. Então, esses fatores que eu falei para vocês aqui de correção e de adubação, ela tanto é importante na implantação quanto na manutenção. Tá? E esse aqui é toda vez que o animal entra e o animal sai, você tem que obedecer a altura adequada e o resíduo que você tem que deixar para o animal, tanto na entrada quanto na saída, tem que respeitar. O não respeito desses fatores vai levar ao quê? A degradação da pastagem. Então, as causas da degradação principal é o seu efeito na redução da fertilidade do solo. Isso a gente está falando aqui porque nossa disciplina é forragem e cultura, mas isso vale para todas as culturas. Elas vão puxando os nutrientes do solo. Você vai dando a condição adequada, você fez a correção adequada, e essa planta vai puxar o nutriente do solo para quê? Para produzir. Então, isso ocorre também com os capins, com as gramíneas ou com as leguminosas. Então, parte desses nutrientes vai ser perdido no processo produtivo. Ela vai estar puxando do solo. Ela vai ser exportada, então, para o corpo dos animais. E esses animais vão ser abatidos e vão ser consumidos em outro lugar fora da propriedade. Então, você exportou primeiro o nutriente do solo para a planta, da planta para o animal e do animal para o consumidor. Então, você retirou esse nutriente da sua propriedade. Além disso, existem outros fatores, como erosão, lixiviação, volatilização, vai levando os nutrientes do solo para outro local, fixação e acúmulo no centro de manejo. Então, aqueles animais são levados para os currais e eles vão defecar ali no curral, eles vão passar mais tempo ali, vai acumular e vai tirar também aquele nutriente da área que o animal paste e acumular ali no curral. Isso promove, então, um empobrecimento contínuo do solo, que vai impactar, então, na redução do crescimento das plantas. Isso, em média, ocorre uma taxa de 6% ao ano. Mas se o seu manejo for mal feito,
Se a implantação for mal feita e não for respeitado as características de cada forrageira, essa taxa pode ser ainda maior e você já pode perceber sinais de degradação ainda no primeiro ano. E quais são esses sinais de degradação? Surgimento de plantas daninhas, erosões, vossorocas no meio da pastagem, ataque de pragas, doenças, a planta está mais debilitada, então ela está mais susceptível à ocorrência de doenças com ela. Isso vai promover, primeiro, o impacto, uma queda na produtividade daquela forragem, e se aquela forragem está produzindo pior, ela vai ter um impacto na produção do animal que consome aquela forragem. Então, só um exemplo aqui para vocês. Em sistema de recria e engorda de bovinos a pasto, uma pastagem degradada ela vai produzir em média duas arrobas por hectare por ano, enquanto uma pastagem em bom estado ela vai produzir até 16 arroba por hectare por ano. Isso aqui é um impacto de 8 vezes, é uma diferença muito grande. Já pensou se você ganhar R$100 e você ter um impacto de 8 vezes no seu salário, você vai ganhar R$800. Então você não pode ignorar esses fatores aqui. Aqui é mostrando um trabalho que comprova isso que eu estou falando para vocês. A gente mata a cobra e mostra o pau. Então aqui nesse primeiro trabalho é um trabalho com um capim Andropogon marandu, onde aqui nesse primeiro exemplo aqui ele não fez correção do solo e a taxa de lotação ele usou 1,10 e o ganho de peso por animal foi de 370 gramas por dia. Ótimo! O ganho por hectare 142. Ótimo! Mas quando ele fez a correção e usou a mesma taxa de lotação, olha como é que foi o ganho de peso por animal. Olha como é que foi o ganho por hectare, dobrou. Então, no mesmo hectare, você aumentou o dobro de ganho. Então, de vez de você precisar ter 2 boi consumindo aquela forragem, com 1 boi você ganhou a mesma coisa. Então, há uma grande economia aqui no sistema. Você intensificou o sistema. E se eu fizer uma adubação sem fazer a correção, vocês conseguem perceber que houve um aumento em relação ao primeiro, mas a correção se demonstra aqui essencial para você ter a disponibilização dos nutrientes para a planta e, consequentemente, para os animais. Então, você não conseguiu ter uma melhora tão significativa com a adubação de manutenção sem você ter feito a correção. Porque a planta não consegue utilizar esse nutriente, ele não está disponível se o pH do solo não estiver correto para aquela cultura. Então, não adiantou fazer uma adubação, não teve essa melhora tão grande se não tiver sido feita a correção. E se eu tiver feito a correção e a adubação? Eu fiz as duas coisas. Tá certo que aqui é outro capim, outra gramínea, aqui é uma braquiária, mas vocês vão observar que a taxa de lotação aqui é praticamente o dobro. Você botou mais animais por área e mesmo assim o ganho por hectare foi muito superior. Então, demonstrando a importância da correção e da adubação, tanto de implantação quanto de manutenção, para você elevar o ganho na área, intensificar o sistema de produção. Então, aqui é para comprovar o que eu estou falando também para vocês da manutenção. Então, esse trabalho aqui são 7 anos de coleta, um trabalho muito importante, de longo tempo e tem uma grande importância de validação científica, onde se utilizou diferentes doses de fósforo, 4 doses diferentes, na implantação e depois se fez manutenção ou não desse fósforo, aplicação de manutenção ou não. No primeiro grupo, não teve fósforo na implantação. No segundo, 50 de fósforo, 100 de fósforo e 200 de fósforo na implantação. E nesse grupo preto aqui, representa o fósforo de manutenção. Então, sempre que você compara com o fósforo de manutenção com o fósforo só da implantação, no caso esse aqui nem na implantação não teve, então você observa que o grupo da manutenção ele sempre vai ser superior do grupo que não recebeu fósforo na manutenção, independente do nível do fósforo inicial. Mostrando o quê? Que você está repondo aquele fósforo que está sendo exportado do solo para a planta. E tem um efeito significativo na produção da forragem. Esse outro trabalho aqui, além do fósforo de implantação,
3 doses de fósforo de implantação, que é dos mesmos autores, 0, 90 e 190 de fósforo na implantação. E depois ele fez o quê? Uma reposição de nitrogênio e potássio. Uma reposição fraca de 30% do nitrogênio e potássio exportado, calculado, e uma reposição forte de 100% do nitrogênio e potássio exportado. E ele observou o quê? Que independente da dose também, com exceção da primeira, onde não houve a colocação de fósforo, e demonstra a importância de você colocar o fósforo na implantação, sempre a resposta da forragem, onde houve a reposição, é importante. Então fica claro o quê? Que a gente tem que colocar o fósforo na implantação. Olha aqui a diferença, não só o fósforo, tem que observar a partir da análise de solo, a colocação de todos os nutrientes que a planta exige. E quando você faz a reposição, coloca o que aquela planta tirou do solo, você mantém ou eleva a produtividade daquela forragem. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa e a gente continua na próxima semana. Até a próxima aula.